Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Infelizmente, o canal Leca Rocha está em uma fase em que os views estão caindo muito. Essa média de número de views, eu não consigo ter um retorno compatível com o trabalho que eu tenho aqui no canal. Até dezembro, o número de pessoas que assistiam a live era muito maior. E eu não sei por que aconteceu essa queda, mas eu estou aqui pedindo para que vocês curtam o vídeo, compartilhem, deixem comentário, cliquem no hypar e quem puder assistir a live, eu sempre estou aqui de segunda, quarta e sexta às 19h30 para ajudar o canal a voltar a subir da forma que ele era. O que eu tô pedindo aqui para vocês é totalmente gratuito, em troca de um trabalho de roteirização, de pesquisa, de edição e de atuação, ou seja, entretenimento gratuito para vocês. Pronto, Simone, chegou a sua vez de ter um nome e uma história do canal. Simone, idade 30 anos, administradora. Eu tava numa fase muito perturbada da minha vida que eu não conseguia entrar num trabalho de jeito nenhum. E assim, eu tinha habilidades eu tinha um currículo bom e era uma coisa que eu não sei. Eu cheguei a cogitar até procurar ver alguma conexão espiritual para ver se alguma coisa errada estava acontecendo na minha vida. E quando eu consegui entrar em um trabalho, eu prometi que independente de ser muito ruim, de, sei lá, de alguma coisa acontecer, eu não ia sair do trabalho porque era uma coisa que eu tava pedindo há muito tempo. E eis que, óbvio, eu cheguei no primeiro dia e coisas estranhas já começaram a acontecer. Primeiro, que nenhuma função foi dada para mim dentro do que eu fui contratada para fazer. Eles me colocaram para servir cafezinho e fazer coisas de uma faxineira, assim, nada contra a faxineira, mas eu tinha uma profissão, eu tinha um currículo e não foi para isso que eu fui contratada. E quando eu comecei a fazer essas coisas no primeiro dia, eu já estava respirando fundo porque eu não poderia sair. Eu prometi que eu não iria sair. E eu já dei de cara com um cara que não me descia bem. Sabe aquele macho que você não dá nada pra ele? Com o óculos torto, baixinho, com o cafezinho que fica tremendo a mão de tão tímido que não consegue soltar uma frase inteira, que fala muito baixo, que só sabe falar de cálculo, de anime, desses games que ninguém quer saber. Eu trombei com um desse logo na cozinha, quando eu tava arrumando as coisas do café. E eu já tava por aqui. E ele me olhou de cima a baixo e deu uma risada irônica, como se ele estivesse caçoando de mim. Depois, mais pra frente, quando eu comecei a conversar com ele, na verdade ele me explicou que ele teve uma reação de tipo, eu já passei por isso porque todo mundo que entra nessa empresa passa por isso. Mas eu não tinha entendido dessa forma. Pra mim ele já tava zoando com a minha cara. No segundo dia, parecia que ele tava fazendo pra me irritar. Por quê, gente? Eu não dava nada pra esse macho, entendeu? Eu não queria nem olhar pra cara dele. Eu tava preocupada em, sei lá, todo mundo ver que eu tava fazendo, pelo menos o que estavam me mandando, porque parecia que eu era estagiária, né? Bonitinha pra crescer. Pois esse macho, ele entrou no momento que eu tava com a bandeja do café, esbarrou em mim, eu derrubei tudo, manchei ele. Aí eu não sabia se ele era um queridinho que ia fazer um auê por causa disso, mas ele não fez nada, pediu desculpa como se fosse ele, mas ficou com aquela roupa manchada e todo mundo perguntando e todo mundo olhando pra mim, tentando entender quem eu era. Foi aquele alvoroço todo, e aí o que eu já não gostava dele já triplicou. Eu passei essa coisa de café, água, foi uma semana. Parecia que a empresa tinha como se fosse esse teste no início. Porque depois eles começaram a me dar as funções que eram reais e eu fui crescendo aos poucos. Mas na primeira função que eles me deram, eu já tinha que sentar perto desse ser de luz. Eu não sei porquê, me vinha um ranço. Muita gente fala que quando você odeia muito é porque você ama a pessoa, né?
E eu vou provar pra vocês que pode ser que seja verdade. E aí, vê se vocês entendem esse tipo de ranço. Eu queria dar uma olhada no que ele tava fazendo, sendo que eu tinha que estar ligada no que eu tava trabalhando. Não sei, me passava assim na cabeça que algum dia eu ia precisar ter provas contra ele, eu ia ter que ameaçar ele. Gente, eu não sei porque passava essas coisas na minha cabeça. E conforme eu ia fazendo trabalho e olhando, né, o que ele tava fazendo no computador do lado, eu via, gente, que as abas dele não tinha nada a ver com o trabalho. Ele só abria coisa de anime, coisa do Japão, de gamer. E eu fui olhando aquilo e só de vez em quando colocava o celular assim e tirava foto. Porque eu falei, se algum dia eu precisar de alguma coisa, eu vou no chefe e vou tacar na cara do chefe o que esse rapaz tá fazendo. Olha só. Gente, ele só tinha me dado um oi e tinha sido irônico algumas vezes. Talvez caçoado de mim, mas qual o sentido de eu fazer tudo isso? Eu tava com uma sede de vingança da pessoa. Isso porque eu tinha prometido que não ia aprontar nada pra não sair desse trabalho. Depois de uns dias, eu fazendo o meu trabalho, eu sinto, sabe quando você sente que tem alguma coisa atrás de você? Que eu fui olhar esse homem, me falando que eu tava fazendo algumas coisas erradas. Eu sei muito bem o que eu tenho que fazer. E aí eu fiquei por aqui, né? Porque ele não era chefe nem nada. E eu falando, não, tá certo. Ele, não, é assim, 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 mas assim, tranquilo, educado. E eu já querendo dar uma na cara dele, falar, querido, vai fazer a sua parte do trabalho, que se tiver alguma coisa errada, o chefe vai me falar. E eu comecei a retrucar ele, mas assim, tranquila. E ele falando, eu acho que é melhor você mudar e tal, tal, tal. E aí, do nada, ele virou e falou assim, porque o meu pai falou que é assim, assim, assim. Falou que é melhor você fazer essa planilha assim, assim, assim. Na hora que ele falou meu pai, eu fiquei olhando assim. Demorou pra mim cair a ficha que será que então ele era filho do chefe? Era. E aí, né? Foi por água abaixo. Tudo que eu tava pensando dele, mesmo que fosse, eu tinha que respirar e segurar, porque é um rapaz que tava ali dando uma de estagiário, de iniciante, só que na verdade era o filho do chefe. Antes disso, tiveram outras abordagens. Às vezes ele precisava de uma caneta, tinha um monte de gente pra pedir, e agora sabendo que ele era filho do chefe, sei lá, entendeu? E aí ele queria que fosse a minha e pedia pra mim. Eu gostava de anime, mas eu não deixei transparecer pra ele que eu era super viciada, né? Então ele tentou puxar papo, às vezes, sobre algumas coisas assim. E eu deixava claro pra ele que eu tava no trabalho, que não era a hora de fazer isso. Na hora do almoço queria, pra onde você vai? Sabe, essas coisas assim. Mas eu sentia que era pra me irritar. Eu não tava vendo isso como uma paquera. Só que, na verdade, desde o começo era uma paquera. E cada dia ele ia avançando um pouquinho mais e eu afastando, não entendendo que era uma paquera. Eu só fui entender quando ele me chamou pra jantar. E aí eu fiquei pensando, cara, é o filho do chefe. Como que eu vou negar um negócio desse? Será que se eu negar ele não vai pedir pro pai me mandar embora? Não vai ficar... Não sabia mais o que pensar. E também não entendia porque que ele tava... Eu não assimilava que ele poderia estar muito afim de mim. E, gente, ele era muito tortinho. Aqueles cara mirrado, umas roupas largo, humilde, parecia um pé rapado. Nunca que eu ia imaginar nada, que ele tivesse dinheiro. E aí eu olhei pra ele e falei, tá, o que que esse moço vai me fazer mal? O que que esse moço pode fazer? Eu vou e volto, piso em cima dele, humilho, porque ele não tinha masculinidade, sabe? Não era aquele ogrão selvagem que a gente gosta. Era aquela coisa que muito sem sal. Então eu falei, tá, vou aceitar porque, né, pra não ter mais problemas. Mas ele não vai atacar, não vai fazer nada. E aí, gente, que a gente chega naquela frase de que quando você tem dinheiro, que você não é feio. Você só não tem dinheiro. Porque quando você tem dinheiro, você fica bonito. Esse homem passou pra me pegar com um carro que eu não sei nem o nome. Não sei nem se tem mais que um do que ele tem aqui no Brasil. Mas eu não sou de me impressionar por carro, não. Eu me impressionei o modo que ele tava vestido. Não era a mesma pessoa do escritório.
Muito bonito, muito bonito. Eu não sei explicar, um terno assim, olha, tava maravilhoso. Não parecia o mesmo cara, até o óculos ele tinha mudado, o modo de pentear o cabelo, não sei se ele fez a barba. Eu não gostava de oriental, mas eu olhei aquele e falei, Jesus. Ali eu já comecei a olhar ele de uma outra forma. Yuri, idade 30 anos, filho do chefe. Quando ele me levou, ele mostrou assim, dentro do carro tinha uma tela, né? Aí mostrava assim os 3 restaurantes para eu escolher qual que eu queria. Nunca tinha ido em nenhum deles, era aquela coisa de luxo. Eu fiz uni do Unité, nós fomos e o papo desse moço no restaurante já começou a me encantar. Porque ele sabia falar sobre tudo, ele tinha conhecimento sobre todas as áreas. Qualquer problema, qualquer questão que eu colocava, ele já meio que sabia resolver e já se colocava em prontidão e queria mandar pelo WhatsApp. Foi assim que pegou o meu WhatsApp. Aos poucos, ele já estava passando a mão nos meus dedos, ele já estava se aproximando mais da cadeira, ele quis dar a bebida para eu ficar mais abertinha. Ali já era um outro homem e ele estava investindo em mim pesado. Tanto que a gente saiu desse jantar com ele já marcando o jantar para outra semana. E aí, essa semana na firma, me colocaram para fazer as coisas que eu realmente tinha currículo e habilidade para fazer. Aí eu pergunto para vocês, em menos de um mês, eu seria assim promovida tão rápida se eu não tivesse saído com o filho do chefe? Mas ele fez questão de vir até mim e falar que isso tinha acontecido, porque ele, do meu lado, estava observando tudo que eu fazia e viu que eu fazia com muita praticidade, com muito entendimento, e que quando ele pediu para eu mudar o que eu estava fazendo, mesmo sem eu saber se ele era o filho do chefe ou não, e o que ele pediu para mudar, ele estava pedindo de um jeito errado para ver se eu ia acatar. E eu não acatei, ele viu ali qualidades e habilidades de liderança. Falou para o pai dele sobre e que por isso eu teria avançado tão rápido no trabalho e não por ter ido jantar com ele. Talvez eu tivesse um ego muito além de que eu acreditei nessa pataquada que ele estava falando para mim, né? O segundo jantar foi meio estranho, porque eu tava esperando que ele fosse me buscar com aquele carrão dele. E na verdade, ele fez uma chamada de vídeo online falando que ele iria se atrasar porque ele estava em uma outra reunião de negócios e que então, tipo, de um chofer iria me buscar e que eu iria encontrar ele no lugar. Eu achando que eu iria para o restaurante, entrei num puta de um carrão com um chofer que me levou, na verdade, até a casa dele. Mas quem disse que eu queria e que eu estava preparada para ir? Então, quando eu cheguei, que eu entrei, a gente tinha uma casona, tudo era mexido com robô, assim, sabe? Eu olhei e falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu achei que a gente ia para um restaurante. E ele falou, eu te magoei de alguma forma, se você quiser a gente pode parar por aqui. Eu rapidamente, automaticamente lembrei da promoção, de tudo que estava acontecendo e de que eu estava gostando dele independente dessa promoção. Falei, não, tá tudo bem. E óbvio, gente, que vocês sabem, né? Um date na casa da pessoa e com a ação que ele tinha, que não era nada torto, tímido, quadrado, igual ele se apresentava. Parecia que ele atuava lá no trabalho, né? Então, com todo aquele homem que apareceu, naquele bonequinho de pembolim, eu me entreguei. Um segundo encontro. E depois disso, a gente não perdeu o contato e a gente foi virando casal sem mesmo ele me pedir em namoro. E com isso, eu fui crescendo dentro da empresa, a ponto do pai dele até me indicar para eu fazer alguns cursos, para eu estudar, para sempre ir crescendo e sempre ir ganhando mais e estando com ele praticamente todos os dias. Ele não me pediu em namoro, mas a gente estava junto. Já rolou de assumir entre eu e ele que a gente estava namorando. Na hora da relação, ele não tinha um instrumento muito apropriado, o que era mais um bing-lim do que uma beringuela. Mas ele tinha uma habilidade fascinante com a boca que dava pra gente equilibrar ali, né?
porque eu não sei como que é pra vocês, mas pra mim não me interessa tanto que o negócio entre profundamente. Na verdade, né, a mulher, os pontos da mulher são em outros lugares pra ela se sentir, né, pra ela sentir o auge. E ele sabia muito bem aonde tocar ali e resolver a situação. Então eu nem me animava tanto com o Big Lee. A única coisa que aconteceu antes de vir uma quebra no nosso relacionamento, que eu fiquei meio assim, foi quando ele queria que eu chupasse pirulito. Porque o Bing Lee, além de não ser do tamanho de uma beringuela, também era fino. E não era uma finura... E como é que eu posso explicar isso pra vocês? Não era uma finura... Não era uma... Não era uma finura de paleta de bateria. É assim que é o nome do negócio? Era uma finura de palito de dente. Não igual um palito de dente, mas assim, uma finura mais pra essa espessura. Vocês estão me entendendo? Eu não sou de exatas, eu não sei muito bem explicar. Mas é mais fino do que o normal. Então, essa parte... Mas a gente resolveu essa parte. E tava tudo bem pra mim, eu aceitei. O que acontece é que passou-se um tempo, sei lá, uns 4 meses de relacionamento, e o pai dele enfiou que ele tinha que ir para o Japão para resolver negócios que ele tinha aqui no Japão e que ele teria que morar lá e que ele iria ficar mais de 1 ano lá. E com isso ia ter que ter essa quebra do nosso relacionamento. Só que a gente estava firme de um jeito que não rolou, porque assim, no começo a gente achou que era melhor se separar, porque não ia dar para ficar nessa coisa de distância. E ele tinha uma questão de traição, era um pensamento muito mais leve que ele tinha sobre isso. Porque parece que lá no Japão, porque tanto ele e o pai dele, né, são... Lá, isso é visto de uma coisa mais tranquila, assim. Tem mulher que, sabe, nem liga, fala, ah, não, pode ir. É só por diversão, é só por prazer, depois ele vai voltar pra mim, tá tudo bem. Existe meio que graus, assim, de traições lá no Japão. Então, se você faz uma coisa, assim, só porque é seu desejo, não é porque você tá gostando e tá amando aquela mulher, parece que elas nem se importam tanto. Não tô falando de todas, mas tem essa cultura lá. E ele falava de um modo mais assim, e eu não tinha isso, eu era muito emotiva, muito intensa, muito possessiva. Então, não ia dar muito certo. A gente achou melhor separar. Só que até o último dia que ele ficou aqui, eu fiquei com ele. E na hora de ir pro aeroporto, eu fui com ele. E aí teve um chororô todo. A gente percebeu que a gente ainda se gostava muito. E ele falou, cara, vamos tentar. E eu falei pra ele, olha, mas eu sou muito possessiva, eu não vou conseguir, tipo, te dar essa liberdade que você tá querendo. Ele, não tem problema, a gente tenta de outra forma, então. E ficou assim. Eu achei que ele fosse chegar no Japão, nem fosse me mandar mensagem. Mas é aí que só estava iniciando a nossa relação online. O que aconteceu foi que, a partir daí, a nossa relação, ela começou a ser muito mais carnal. Eu acho que porque a gente estava longe, a gente tinha esse desejo de estar junto. Como eu disse pra vocês, ele era o mestre das línguas. E eu sentia falta disso, porque eu sozinha não conseguia resolver. Com meu brinquedinho também não conseguia resolver. Então, vocês já ouviram falar de amor de pi? Então, foi amor de língua, no meu caso. Ele tinha um desejo doido lá por animes, que ele nunca tinha me contado, porque ele achava que se abrisse isso logo de vez, eu ia sair correndo, achar que ele era doido. Mas de longe, como eu tava mais aberta a satisfazer os desejos dele, com medo que ele me traísse, com medo de perder ele percebeu isso e começou a abrir umas coisas que ele queria e que nunca tinha me falado. Uma delas era que eu me vestisse de anime, e aí de lá ele selecionava a bonequinha, o desejinho, a roupinha, o vestidinho, o cabelinho e até a maquiagem, né? A coisa mais rosada, assim, pra deixar mais branco também. Era só a boca e o blushzinho mais rosado. Se colocasse, tinha até um negocinho que virava sardinha, que ele também comprou pra eu ter sarda. Uma coisa que abria mais o olho, tipo uma lente, que era como se fosse um olhinho de boneca mesmo. Uma coisa bem infantilizada. Eu virava a menininha da educação infantil, tipo, virava uma criancinha mesmo. Quando eu resolvia me montar com as coisas que ele comprava na internet que chegava pra mim em casa. E aí, rolava isso online no vídeo, entendeu? Ele me via lá montadinha, e aí ele falava,
Ai, tô com saudade. Agora vira a pupucinha pro pai. Aí virava, sabe aqueles vestidinhos de babadinho? Virava a pupucinha pro pai. Aí quando não... Aí então agora eu quero ver o sorrisinho da criança. Isso no começo era bem ridículo. Mas depois eu fui entrando no desejo dele. Quando eu vi eu tava fazendo, eu também tava me sentindo bem fazendo. E aí, gente, virou, né, aquela line de street, tudo, porque eu achei que eu ia segurar o homem desse jeito. Porque quando eu fazia isso, o homem me mandava mensagem todo dia, o homem tava super preocupado comigo, o homem já tava vendo passagem pra eu ir. E né, nessa evolução do anime que eu fazia online, veio a evolução dele querer que eu fosse ficar com ele no Japão, porque já não tinha mais data dele voltar. E aí sim ele veio com a questão da gente casar e de eu ficar com ele lá. Ele tinha uma segunda profissão, além de ajudar o pai, que ele era dentista. E lá no Japão, além de ajudar o pai, ele estava exercendo essa profissão. Lá ele não parava de trabalhar de jeito nenhum. Uma loucura em surtos dessas lives que a gente fazia, onde eu cheguei no ponto máximo dele como anime. Ele falou, não, você vai vir pra cá, eu vou resolver tudo, eu não aguento mais ficar longe de você, as mulheres aqui são super frias, eu não suporto, eu quero você. E eu, tipo, me sentindo super desejada de tal e sabendo que eu não teria problema caso eu quisesse sair desse trabalho, porque lá o pai dele já iria me relocar para os negócios que ele tinha no Japão, com certeza, eu estava contando com isso, coisa que não aconteceu. Eu fui, né? E nos primeiros dias já tinha coisas bem estranhas, do tipo assim, eu não tava me acostumando com o lugar, mas ele também não tinha paciência. Por exemplo, lá você não pode fumar na rua. E tem algumas outras coisas que dá multa também. E aí eu fazia errado, ou ia pra fazer sem saber, e ele ficou muito grosso, coisa que ele não era no Brasil. Um nerdzinho, pimbolim, tamanho de boneco de pimbolim, que era aqui no Brasil, virou um gigante lá no Japão, de um jeito que me maltratava. Porque eu ficava com medo de fazer as coisas, porque eu não sabia o que podia fazer, o que não podia fazer. Como pedido de desculpa, ele resolveu me levar pra gente curtir mais um pouco esse nosso encontro de casal, que por causa dos costumes de lá, ele não tinha paciência de me explicar. Tudo tava ficando num clima muito estranho. E uns dias lá, pra vocês terem noção, ele brigou comigo porque eu fui comer caminhando. E lá meio que é uma falta de respeito, porque parece assim, que você vai jogar aquilo na rua. E lá não tem lixo na rua. Então, você come parado, depois pega aquilo e vai numa conveniência e joga. Agora, andando, parece que você vai soltar ali em qualquer lugar, enfim. Tinham regras e regras, cada vez que ele falava e brigava comigo, dava uma situação muito estranha. Tentando resolver tudo, as brigas que tinham acontecido no meio do caminho, porque era por causa de cultura. Ele não era assim no Brasil. Então, eu sabia que ele estava estressado, com um monte de trabalho na cabeça, e não estava com paciência de me explicar como que eram as coisas, e eu toda impulsiva e ansiosa de conhecer, e dava essa confusão. A gente decidiu, então, ir para o encontro, que ele falou que era às cegas, porque que ele queria me mostrar como que era, pra gente, né, voltar a ser o casal que era. E eu não sabia que lá tinha como se fosse Love Hostel. São hostels temáticos. E aí, gente, cada tema um mais doido que o outro. E ele me falou que ia me levar num tema de anime, que era surpresa. Então eu achei que ia ser, sei lá, uma casa de boneca, não sei, pensei que era alguma coisa assim, bem fantasiosa. Só que chegou lá e o cara falando em japonês, eu não entendendo o que o cara tava falando, mas não era tema de anime, não tinha, tava já ocupada a sala do tema de anime, ele pegou uma outra, depois ele me explicou que era medieval. Aí eu fiquei pensando, bom, medieval vai ser o quê? Um castelo, eu vou estar toda de princesa, vai ter a espada lá, de repente a gente monta em cima de um cavalo de madeira, tava pensando umas coisas assim. Não, gente, o tema medieval era tema de tortura. Então, quando você chegava, já tinha um X, como se fosse uma masmorra de um X, e aí você colocava lá os braços e as pernas em X, amarrado na parede, só faltava rodar, né? Não rodar. E ali, minha filha,
a dor ia comer solta, né? Tu tava presa ali daquele jeito. Aí virava pro outro lado, tô falando sério pra vocês. Vocês sabem aquele aparelho que é tipo de madeira, que você coloca a cabeça e as mãos e aí fecha a madeira assim por cima? Pra tipo, corta as cabeças, corta as mãos. As mãos. Então, tinha isso lá, né? Só que na verdade era pra ele dar uma envergada por trás. Mas como ele não tinha, ele tinha um membro do tamanho do pimbolim, não de uma berenguela, eu não entendia muito bem porque que ele ia querer me prender ali naquela situação, só se ele viesse com outro brinquedo maior. Porque a eficiência dele a gente já sabe onde é que tava. Era na. Eu fui olhando aquele quarto e falei, gente, eu não tô acreditando. Como que isso pode, tipo, melhorar, né? A nossa vivência como casal. E tinha ainda uma flor. Sabe a flor? Gente, tinha. Eu fiquei assim. Tudo isso dentro de um tom de castelo. Que não era nada de princesa. Pelo contrário. Tava parecendo caça às bruxas, né? Só faltava a fogueira ali pra eu me sentir um pouco pior. Eu não consegui me envolver nessa situação e ele ficou meio assim. Olha, depois disso foi só ladeira abaixo, gente, porque ele começou com umas mudanças que ele exigia que eu quisesse fazer. Então ele começou com uma coisa de querer colocar piercing. E ele foi colocar piercing aonde? Lá no pimbolim dele, porque ele tinha a ideia de que o pimbolim dele ia ser maior, mais forte, ou ia ter mais efeito se tivesse piercings. Mas isso só machucava. Mas pra ele tava tipo, eu vou te rasgar, eu vou te, entendeu? Eu vou te enfrentar porque vai ficar um pouco maior, porque eu vou colocar em cima da cabeça. Umas loucuras que ele começou a... Eu não sei, ele mudou totalmente quando ele foi pra lá, ele virou um cara de desejos bizarros. E aí, não bastando só isso, ele começou a praticamente exigir, porque primeiro ele deu um piercing pra mim como presente. Lá na Tché. Ele deu bem no meio. Só que eu não sabia que, eu acho que é no mundo inteiro, não só no Japão, existem desenhos de piercings pra você colocar na Tché. Você coloca um no sininho, aí dá pra você colocar no lábio grande, dá pra colocar 2, 3 de um lado, 3 do outro, e um outro mais no meio dentro. Era... Eu vi aquela foto e falei, gente, eu não quero colocar nenhum. Só que esse homem foi virando o bonzinho lá do Brasil, me envolvendo só até eu colocar. Ele se transformava, né? Era o Transformers. Ele mudava a ser o bonzinho tal. A gente já tinha casado na época que aconteceu isso. E aí, te dei de presente porque eu quero muito, porque isso é muito bom. A parte dos piercing foi depois de casar, tá? Coloca lá porque eu vou gostar, porque vai me fazer o melhor homem da face da terra. E aí a gente vai fazendo com essa coisa de, porque quando o homem fica feliz, a gente vai fazendo mais porque o homem tá feliz. Nisso, gente, ele colocava com outro parceiro, mas ele ajudava a colocar, então eu tinha mais confiança. Eu coloquei o primeiro, não me senti bem, mas ele ainda me fez colocar o segundo, o terceiro, o quarto. Só nessa fala de me tratar e me cuidar da melhor forma e dizer que ele ia ficar bem com isso. Só que quando ele colocava, ele filmava. E ele dizia que filmava porque ele queria ver como era bonito, porque ele achava linda a minha, né? A minha tia. Ele achava lindo. Então ele filmava para ficar assistindo, depois endeusando, porque ele achava perfeita. E eu me sentindo mulher por causa que esse homem tava idolatrando e filmando a minha tia. Mal sabia eu que quando eu ia no banheiro, às vezes o YouTube corta por causa dessa palavra, a gente sinto muito. Lugar onde a gente vai fazer lá o número 1 e o número 2, tinha uma câmera que eu nunca vi. No banheiro de baixo para cima, tinha uma câmera que eu nunca vi. No espelho que eu me arrumava, tinha outra. Em vários lugares aonde eu ia sentar, onde poderia aparecer
de alguma forma, a minha tia, né, atrás, com o piercing, tinha câmera. Para quê? Ele gravava. E ele não gravava para ele só. Ele colocava na Deep Web. Ele vendia esse conteúdo e não era só meu. Ele vendia de outros amigos que também mandava para ele. Eu só descobri isso quando eu não aguentava mais, porque no começo, quando ele colocou um piercing no pimbolim, tava tranquilo de se ter relação. Mas ele foi fazendo como se fosse espinhos, porque ele achava que aquilo ia fazer com que eu sentisse o Big Lee dele. E aí aquilo começou a praticamente me cortar por dentro. Fora os que eu tinha, que eu não tava me sentindo bem. No primeiro, o começo foi, de novo, vamos provar. Depois, eu já não tava me sentindo bem. Então, eu só fui descobrir isso da câmera porque eu comecei a negar de ser rasgo por dentro e por fora também. Com cada anelzinho e coisa que ele queria enfeitar cada vez mais a minha tia. Eu falando que não queria fazer amor com ele, que não queria colocar mais, que tava me machucando, essas coisas todas, não permitia que ele tivesse a gravação. E aí ele foi ficando bravo, mais bravo, que eu via que era porque ele não ia conseguir gravar. Parecia que ele tava perdendo ali uma aposta, uma bolsa de valores, um dinheiro muito grande. E aquilo foi criando alguma coisa a mais tá acontecendo na minha cabeça. Vocês terem noção, eu não tava nem preocupada com o que tava me machucando. E como eu tava me sentindo com aqueles anéisinhos que eu não queria em mim. Eu não tava conseguindo pensar direito sobre isso. Eu queria entender por que ele ficava tão bravo. Primeiro eu achava que era porque ele não me teria como mulher. Mas depois parecia que ele tava perdendo muita coisa ali. Aí olha que loucura. Isso foi desgastando. Eu queria tirar aquelas coisas de mim. Eu saí sem ele, com o dinheirinho que ele me dava e tal, porque eu não conseguia trabalho, o pai dele não me dava trabalho, ele não me dava trabalho, ele me dava um dinheirinho que dava pra eu ir ali no ladinho, né? Que também não dava pra eu sair muito longe. Eu fui pra tirar, porque alguns inflamaram, eu tava com medo de dar algum problema, então eu fui tentar fazer isso com outra pessoa, porque ele fez isso, ele e um amigo dele, né? E aí, com o tempo, eu fui falando pra ele que além de tirar, eu não queria mais o casamento. Porque o casamento, gente, ele era só dor. Era inflamação. Era coisas que ele queria sempre colocar pendurado ali em mim. Não se tinha prazer nenhum, só se fosse pra ele. Eu não queria mais isso, eu aceitei por muito pouco tempo. E ele virou no Jiraya, me sentou, abriu os computadores, o telão, as coisas dele que ele tinha. Começou a mostrar todas as gravações e falar aonde estavam. E falar que caso eu não quisesse mais continuar o casamento com ele, tinha um amigo dele que viu autorizando pra colocar o piercing, autorizando pra ele gravar. Também tinha vídeo de eu falando, porque ele perguntava antes, eu não entendia porque ele perguntava, eu posso gravar? Enfim. Ele cortava algumas partes de fala minha que ele tinha gravado. Tinha vídeo meu sentando pra ir fazer o número 1, sentando pra fazer o número 2, pegava assim, sabe, bem no ângulo. Tomando banho, pegava bem no ângulo de baixo. Ele falando que ele tinha tacado tudo isso em lugares que ele estava vendendo, que estava com meu nome, com a minha autorização e que caso eu separasse, isso ia ser espalhado para todos os lugares do mundo. E a gente tá falando, gente, de um ângulo no órgão mesmo, uma coisa bem... Não consigo nem explicar muito. Ele achou que ele me ameaçando de uma coisa que ele já tinha espalhado minha, mas que assim, tinha espalhado em links, né, que são privados, os caras compram e tal, mas ninguém sai divulgando na internet pública. Ele achando que falando que ia atacar isso no público, que como se eu tivesse vendido, como se eu tivesse lucrando, que eu não ia separar dele por causa disso, que eu ia aguentar tudo isso com medo, com vergonha. Ou seja, tava achando que eu era uma mulher oriental, né? Ele esqueceu que eu sou uma brasileira. Ele morava no Brasil, ele sabia como eram as mulheres aqui. Doidinhos de pedra, porque eu fui pra cima dele igual uma louca.
E falei que se ele não tirasse, que se ele não resolvesse isso, eu iria resolver. E aí eu fui pra cima dele pra brigar, pra bater mesmo. Imagina, doida, em outro país fazendo isso. E no que eu fui pra cima dele, no que dava eu fui pra cima dele, porque ele, gente, ele era... Eu não sei onde é que ele conseguiu... Sabe o feio, quando começa a achar que é bonito? Ele começou a achar que ele era grande e forte. Pra fazer um negócio desse comigo. E eu virei pra ele e falei, escuta, você vai espalha. Porque aí eu vou pegar também, mostrar os seus pinguilim, mostrar como que é o seu pimbolim, como que é, porque não é só o tamanho, né, é a finura do seu pimbolim. Vou mostrar por que eu tava fazendo isso na internet, porque a única coisa que eu tinha em casa era esse negócio aí, esse traste, esse palito de dente. E falei, tô saindo, com dinheiro, sem dinheiro, você deixando, você não deixando, eu tô saindo. Eu tô indo e eu vou falar de você e eu pergunto pra qualquer pessoa na rua e peço ajuda porque eu não preciso de você. Eu não preciso de você. Agora, vejam só. Enquanto eu estava sendo aceita como mulher desejada tal, eu tava aceitando um monte de coisa, eu tava fazendo um monte de coisa que eu não queria. E aí eu só me movi quando ele veio com essa coisa de querer jogar tudo isso meu, sabendo que já tava na internet, mesmo que para pessoas privadas, já estava lucrando comigo. E que tipo de botãozinho que tem na minha cabeça, que a outra parte também não era abuso a ponto de eu ir para cima desse homem. Porque ele me deixou com marcas lá, com inflamações, com várias questões. Por muito tempo depois, eu não consegui me relacionar. Eu não consegui ter contato de dor, de remédios, de coisas que eu tive que fazer. E foi isso que eu fiz, gente. Eu saí na rua, eu deixei esse homem falando sozinho. Mostrei pra ele as coisas que eu tinha da beringuelinha dele, né? E fui pra rua, falei, não, eu me viro, eu vendo, sei lá. E aí aquele nerdzinho do começo foi aparecendo, porque ele veio ainda pra cima de mim achando que eu não ia passar por cima dele pra abrir a porta. Mas é óbvio que eu passei. Eu passei por cima dele, do óculos, da cabeça, do que fosse. Entendeu? Fiquei, sim, vários dias na rua sem saber o que fazer no Japão, porque eu não sabia. Eu não sabia o que fazer. Até encontrar alguém que conversasse e que acreditasse em mim. Que entendesse também, né? Porque tem muito brasileiro lá, tem muitos imigrantes. Então, eu tentei ir numa mulher, porque eu também não confiava mais em homem. Mas eu passei noites no Japão, rondando, sem saber o que fazer, igual uma zumbi. Até conseguir uma menina que tava por lá, que também ia e voltava pro Brasil, que tinha questões. E essa menina, ela me ajudou. Ela me ajudou, assim, eu tô falando financeiramente falando. Porque eu não sabia japonês, eu não sabia como trabalhar lá, não tinha o que fazer. Essa menina, ela simplesmente falou, não, calma, fica aqui, eu parcelo, eu acredito. Eu mostrei pra ela o conteúdo que eu tinha. Ela sabia de histórias muito mais malucas, muito mais bizarras que minha nesse lugar. Que as minhas nesse lugar. Essa menina me ajudou, mas não foi de imediato. Eu não sei quantas noites, não sei falar pra vocês quantas noites eu virei de zumbi por lá. Porque as pessoas também não são super abertas assim, ainda mais você não falando a língua. Agora eu pergunto, esse cara veio atrás de mim? Ele veio me procurar? Porque quando eu saí, ele podia ter vindo andando atrás. Eu fui andando, não tinha carro, não tinha como. Não, ele não veio. Não importava nada. O que eu tava valendo pra ele lá no Japão era o dinheiro que ele tava tendo com o meu conteúdo, com as minhas coisas. Até que ponto você iria e aceitaria invadir o seu corpo, a sua moral, a sua mente, as suas opiniões, a sua personalidade, a sua ideia, para se sentir desejada por um homem? E onde você abriria os seus olhos de falar não e enfrentar esse mesmo homem? Em que ponto? Em qual situação? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.